aí, pessoal? Beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013. O meu nome é Caio, para quem não viu aí na introdução. Este é um canal de viés austro-libertário, que a gente fala sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. Bom, antes do assunto do vídeo de hoje, que vai ser um vídeo comemorativo aí, ao dia 5 de novembro, vou contar a história aí do Guy Fawkes, que é o mais famoso conspirador da pólvora, né? A conspiração da pólvora aconteceu nessa data. Né, foi, no caso, pega em 1605, né, no dia 5 de novembro de 1605. Então lá se vão, se eu não estiver enganado, acho que 417 anos. Deve ser alguma coisa assim. Eu sou de humanas, não de exatas. Enfim, faz bastante tempo. Antes de entrar no assunto do vídeo de hoje, com mais detalhes aí, contar mais as curiosidades, um pouco a história do Guy Fawkes. Chequem os links na descrição, se inscrevam no canal, isso é muito importante. Ajuda a engajar o canal em outras redes sociais também, você seguindo em outras redes sociais. E também, se inscrevendo, você vai receber os vídeos do canal se você tocar o sininho das notificações. Supostamente, isso vai acontecer. Não é o que tem acontecido, o YouTube não tem entregado os vídeos, então, redes sociais na descrição, que aí quem entrega os vídeos sou eu mesmo, então não tem falha. Outra coisa importante também, chequem os links na descrição para encontrar os links de apoio financeiro do canal, que você pode apoiar através de Bitcoin, Nano e Shitcoin, através de moeda estatal via Pix. E aí você pode fazer uma doação, ajudar o canal, enfim. Mas enfim, sem mais delongas, vamos pro assunto do vídeo aí. Então, falar mais do Guy Fawkes, não foi só ele, tá, o conspirador da pólvora, mas enfim, ele é o rosto da manifestação, literalmente. Ele é o cara que você vê as máscaras muito associadas hoje ao movimento Anonymous. No caso, você vê muitas postagens do grupo Anonymous, a própria face do grupo Anonymous é a face de Guy Fawkes, uma máscara inspirada na HQ do Alan Moore, do V de Vingança. Eu não vou falar aqui do filme V de Vingança, tá? Nem da HQ V de Vingança. Eu já fiz um vídeo no ano passado, eu vou deixar ele aqui na descrição para vocês assistirem esse vídeo do canal, falando sobre o filme, analisando o filme em si, os plots libertários dele. Então, assistam o filme, assistam o vídeo. O filme também, o filme é muito bom. Assistam esse vídeo, se vocês quiserem saber do filme, é o outro vídeo. Esse aqui é só para falar do personagem histórico, não do filme. Mas enfim, quem foi Guy Fawkes? Ele nasceu no dia 13 de abril de 1570, curiosamente a mesma data em que eu nasci, e ele foi assassinado no dia 31 de 1 de 1606. E eu vou usar a palavra assassinado porque, enfim, ele foi morto a mando do Estado, então foi assassinado. Ele era um soldado inglês católico, então ele era um militar, de certa forma, ele morreu aos 35 anos, né, antes dele completar 36. Participou da conspiração da pólvora, como eu mencionei no começo do vídeo. O objetivo dele, o que era a conspiração da pólvora? Eu não sei, Caio, eu nunca ouvi falar da conspiração da pólvora. Era um grupo de conspiradores católicos ingleses que eles queriam derrubar o rei Jaime I, ou Jaime I, não sei como é que vai falar em inglês, que era um rei protestante, e eles queriam colocar a filha dele, a terceira filha em específico, que seria a rainha Elizabeth I, como a legítima rainha da Inglaterra, porque ela era católica e eles queriam derrubar o rei protestante, eles não gostavam de protestantes. Eles queriam iniciar um levante católico, basicamente, ou seja, fazer como é que eu posso dizer, um levante popular católico. Inclusive o Guy Fawkes, ele vai viajando pela Espanha para tentar encontrar gente para fazer isso. E não tem muito sucesso nessa empreitada dele, vamos dizer assim. Um fato curioso é que o pai dele morreu aos 8 anos. A mãe dele se casou de novo, depois, né, viúva, mas se casou de novo. Ele lutou na Guerra dos 80 Anos contra os protestantes holandeses, então você vê que ele não era um cara lá muito querido, não gostava muito de protestante. Então ele tinha essa treta com protestante. Ele viajou para a Espanha para tentar organizar um motim católico, como eu mencionei, e não teve muito sucesso. Só que nessas viagens, ele era um cara que morava fora do país, ele conheceu dois caras importantes que também estavam envolvidos na conspiração da pólvora, Robert e Thomas Winter. Então esses caras apresentaram ele pra outro cara e meio que a galera foi se conhecendo através disso. Então a viagem dele pra Espanha deu certo de certa forma. Eles alugaram um espaço sob a Câmara dos Lordes, e isso aqui é importante pra você entender como que eles foram pegos. Eles mandaram uma carta anônima pra um cara que era um católico também ali no parlamento, falando, cara, seria muito foda se você saísse do parlamento, sabe? Tipo assim, hashtag fica a dica. Se fosse hoje em dia, mandaria essa hashtag, mas na época era alguma coisa equivalente à hashtag fica a dica de 1605. Mandaram pro cara, o cara começou a ficar desconfiado e o maluco foi e entregou a carta pro rei. Aí o rei começou a mandar investigar o parlamento inteiro, inclusive os porões. Quando investigou os porões, lá estava nosso herói Guy Fawkes,
com uma pilha de pólvora o bastante, 36 barris de pólvora o bastante para mandar um parlamento pelos ares. E bom, regra básica de polícia. Aí, meu irmão, pra que você quer essa pólvora? Não sei, não é minha, nunca vi. Foi preso, enfim, acabou capturado. E a polícia tinha, no caso a polícia da época, tinha como única pista ele, então fizeram uma coisa super libertária, super respeitando o devido processo legal, que é tipo, tortura esse vagabundo aí até ele entregar os parça dele. E assim foi feito. Ele foi torturado durante 3 dias, até que no dia 8 de novembro, ele foi preso nas primeiras horas do dia 5. No dia 8 ele não aguentou a tortura e caguetou a galera, então a galera foi presa. E em 31/1 ele foi enforcado e mutilado. Eu não vou entrar muito nos pormenores da mutilação que ele sofreria. Ele acabou não sofrendo porque basicamente ele se soltou e deu um jeito de se matar um pouco antes. Para não passar pela humilhação da tortura, mas enfim, eu vou deixar na descrição o artigo falando mais detalhes do que seria a tortura dele, porque é muito pesado pro YouTube. Então seria uma coisa muito absurda. Obviamente, como ele caguetou os parça dele, né, os outros 7 conspiradores, ele e mais 7, eram 8 no total, eles acabaram sendo presos também e tiveram o mesmo destino. Então eles de fato sofreram essa tortura e mutilação, o Guy Fawkes, não, ele se matou antes. E, assim, aqui eu quero parar, vamos colocar assim, o fato histórico, o Guy Fawkes, essas coisas, e discutir um pouco a figura do Guy Fawkes, o que o Guy Fawkes representa e o que a luta dele representou. Primeiro que ele tem uma frase comum assim na Inglaterra, que ele é dito como o único homem que entrou no parlamento inglês com intenções honestas, o que de fato é verdade, já que o parlamento inglês é onde ficam os políticos, e políticos são desonestos por natureza. Então o Guy Fawkes é o único homem honesto que já pisou naquele antro de imundice, que é o parlamento inglês. Então, de maneira geral, vamos discutir assim o que ele tentou fazer. O ato que ele tentou fazer. Eu não posso falar a palavra aqui, mas o ato que ele tentou fazer, vocês sabem o que o Estado chamaria hoje alguém que tentasse fazer isso. Então, guardem essa palavra na cabeça deles. Quando eu falar o ato, vocês completem ela na cabeça de vocês, mas que eu não posso falar a palavra aqui. Qual seria a praticidade desse ato em termos de combate ao estatismo hoje em dia? Ao meu ver, apesar de eu gostar do Guy Fawkes, eu achar ele uma figura histórica importante, a máscara do Guy Fawkes é muito simbólica, não é muito desejável tentar fazer o que ele fez, e nem conspirar para fazer o que ele tentou fazer, né, no caso. Ele não conseguiu, mas tentou. E eu explico aqui por um motivo muito simples. Primeiro, isso legitima o poder do inimigo. E o inimigo é sempre o Estado. Não se iludam com essas questões de esquerda, direita, político A, político B. O inimigo é o Estado, é nós contra o Estado. Então, se você dá ao Estado um motivo pra falar, olha só, tá vendo aquele grupo de indivíduos ali, ó, aquele ali, ó, aquele cara ali, ó, tá vendo? Ele é radical, ó, ele tentou explodir um negócio aqui, ó, ele é perigoso. Essa gente é perigosa, essa gente é danificada da cabeça, essa gente precisa ser presa, não, tem que prender esses caras. Você percebe como você dá armas para o inimigo, você dá argumentos para o inimigo? Por quê? Você transforma a sua causa justa, que é se livrar do governo, se livrar dessa cambada de parasita que vive nas suas custas, em uma causa basicamente de não, agora pode usar violência contra eles. E a própria massa amorfa, completamente cega pela idolatria ao Estado, vai legitimar essa violência contra esses indivíduos. E aí não dá pra chamar eles de indivíduos pacíficos, porque por mais que eles estejam se defendendo de agressores, não vai parecer assim para a massa amorfa, para a maior parte da massa. Então, libertários, eles não só precisam parecer certos, eles precisam estar certos. Eles precisam agir certo. Eles precisam agir pelos meios certos. Não só os meios certos em termos éticos, mas os meios que parecem certos para a grande população. E meio que dar uma explodida no parlamento ou em qualquer instituição pública não passa a mensagem correta, de maneira geral. Então, o que o Guy Fawkes fez, embora notável em termos históricos, transformou ele é um homem que seu nome transcendeu as eras. Estamos aqui 400 e caralhada anos depois discutindo o nome dele ainda. O que ele fez não trouxe resultados práticos em termos de abolição do governo da Inglaterra. Pelo contrário, só tornou mais difícil. Existe uma tradição no governo britânico que é toda vez que há a visita do rei ou da rainha no parlamento, se investiga todo o prédio para ver se não tem bombas ou algo do tipo, inclusive os porões. Então, uma nova tentativa de uma nova revolução da pólvora não teria sucesso porque, com o conhecimento que eles têm da prévia,
acabaram fazendo isso. Acabaram adotando essa postura desde então, nesses mais de 400 anos que se passaram da Revolução da Pólvora. E tem outro problema também. O nome de Guy Fawkes na Inglaterra, ele não é atrelado a um herói, ele é atrelado a alguém infame. É como se fosse aqui no dia 5 de novembro, eles fazem um boneco do Guy Fawkes e começam a bater nele, quebrar ele, cortar a cabeça, cortar braço do boneco, enfim. É uma cerimônia de bater nele, entendeu? Basicamente. Então ele é tratado como um pária na Inglaterra. E não como o herói que ele deveria ser tratado. Por tentar livrar os ingleses da escravidão do governo. Enfim, ele queria colocar outro governo no lugar, mas pelo menos ele ia acabar com o governo. Então, ele não era propriamente libertário, vamos dizer assim. Ele era mais um monarquista que discordava do viés religioso do rei, do rei do poder no momento. Então, basicamente, esse festival é como se fosse o festival de malhar o Judas que tem aqui no Brasil. Que a galera faz um boneco de Judas e desce a porrada nele. Então é isso que está acontecendo lá. Hoje, provavelmente, deve ter acontecido isso em algum lugar da Inglaterra. No dia 5 de novembro, né? Mas assim, ainda assim, com isso, o cara é notório, o cara entrou pra história, o nome dele transcendeu as eras. E mesmo que o meio de luta dele não tenha sido o melhor possível, o mais ético possível, o mais eficaz possível, ainda assim foi o bastante para colocar ele nos anais da história aí pra sempre. Daqui, sei lá, mais 400 anos, talvez a gente ainda esteja exaltando Guy Fawkes. Meu, sei lá, algum descendente meu aí falando disso, enfim, não sei. Espero que meus descendentes sejam libertários também. Mas enfim, pra encerrar eu vou citar meio que um mini poema, uma rima que tem do dia 5 de novembro, que é falada na Inglaterra. Então, encerrando com ela. Remember, remember the 5th of the November, the gunpowder, treason and plot. I know of no reason why the gunpowder treason should be ever be forget. Então, tradução livre. Lembrem-se do 5º dia de novembro. A pólvora, a traição e a trama. Eu não conheço de nenhuma razão por que a traição a conspiração da pólvora deveria ser deve ser esquecida, deve ser alguma vez esquecida, seria a melhor tradução. Então, é isso aí. Feliz dia 5 de novembro aí para meus seguidores. Assistam um vídeo sobre o filme V de Vingança. Assistam o filme V de Vingança, é muito bom. E nunca se esqueçam da Revolução da Pólvora, nunca se esqueçam de Guy Fawkes, nunca se esqueçam da luta que ele teve e nunca se esqueçam do rosto de Guy Fawkes. Em caso de revolução, usem a máscara do Guy Fawkes. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.